Bom, mas vamos falar agora dos candidatos aqui no estado do Piauí. Hoje teve a agenda de alguns candidatos, inclusive Walter Alencar, que é candidato do PSC, fez visita ao mercado no bairro Dirceu esta manhã. E também acompanhamos como é que foi a agenda, os problemas com a agenda de Luciane Santos, do PSTU. Vamos ver na reportagem. Walter Alencar, candidato ao governo do estado pelo PSC, teve como primeiro compromisso do dia uma visita ao mercado do bairro Dirceu, na zona sudeste da capital. Acompanhado de assessores e de outros representantes do partido, o candidato cumprimentou feirantes, defendeu a melhoria dos espaços públicos e criticou a corrupção no Piauí. Nossa ideia é caminhar o Piauí e temos feito isso, principalmente visitando os mercados, preocupado com a agricultura familiar. E temos escutado o grande problema que está vivendo o Piauí, que é a questão da corrupção em todos os lugares, praças, mercados, a corrupção alastrada, uma epidemia que precisamos banir do estado do Piauí. E eu serei implacável nisso. Luciane Santos, candidata ao governo do estado pelo PSTU, era aguardada para uma reunião com funcionários dos Correios aqui na agência da Avenida Walter Alencar, mas cancelou o compromisso devido a problemas pessoais. A candidata retoma as atividades da campanha nesta quinta-feira. Então, Luciane Santos, portanto, terá agenda somente amanhã. E dois candidatos também tiveram agenda essa manhã. Nós estamos falando de Romualdo Sena, que é o candidato do Democracia Cristã, e Luciano Nunes, que cumpriram a agenda esta manhã. Luciano Nunes é o candidato ao governo do estado pelo PSDB. O candidato a governador pelo Partido Democrata Cristão começou a quarta-feira visitando o Mercado da Vermelha, na zona sul de Teresina, ao lado do candidato ao Senado, Joaquim Saraiva, também do DC. À tarde, Romualdo Sena se reúne com todos os candidatos do partido para traçarem estratégias da campanha que começa dia 16. Realmente a gente veio aqui porque o que a gente tem que fazer? Ouvir a população. Nós somos um candidato popular, do povão, filho de professora, pessoa simples, humilde. Então, o que eu gosto muito, lá em Parnaíba eu ando muito nos mercados, tomo café da manhã no mercado, almoço no mercado. E aqui em Teresina vim visitar todos os mercados, conversar com a população para saber quais são seus anseios, o que é que elas esperam do próximo governador do Piauí. Luciano Nunes também fez visitas na zona sul da cidade. A primeira ao Centro de Convenções da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde se reuniu com pastores. Às 11 da manhã, cumpriria agenda administrativa, participando de sessão na Assembleia Legislativa do Piauí. À tarde, tem novas reuniões com diferentes segmentos da sociedade. O candidato a governador na chapa encabeçada pelo PSDB não disse se a visita partiu de um convite, mas pode ser um passo importante na estratégia de campanha. Nós temos que buscar a todos, né? Esse é o que está em jogo, é o futuro do estado do Piauí. Então nós respeitamos a todos e vamos buscar a todos que desejam um Piauí melhor. É isso que nós estamos debatendo, é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós estamos propondo. Um novo Piauí, um Piauí com administração séria, com administração equilibrada, com administração de compromisso. E olha, vamos ver como é que foi a agenda dos candidatos do PSOL, Sueli Rodrigues, e do candidato a governador, Fábio Sérvio. Vamos acompanhar. Candidata a governadora pelo PSOL, Sueli Rodrigues passou a manhã em casa, trabalhando na mobilização para as rodadas de conversas realizadas pela legenda em espaços públicos. A próxima deve acontecer amanhã à tarde na Praça Pedro II, no centro de Teresina. Os encontros são para fundamentar e fortalecer o programa de governo, baseado nas desigualdades sociais. A gente considera que o problema muito grave que a gente enfrenta é a desigualdade social, né? Então, esse é um eixo estruturante que aparece no tema de desenvolvimento, no tema mulheres, no tema economia, no tema educação, no tema cultura. Então, ele aparece em todos, né? Um outro, a crise que a gente vive, que é a crise política, a crise
crise da democracia participativa. Discussões sobre o plano de governo também estão na pauta de hoje da coligação montada pelo PSL e o PROS e devem ocorrer esta tarde. Ao meio-dia, o candidato a governador Fábio Serve, do PSL, se reuniu com candidatos da chapa na sede do PROS. Em pauta, propostas com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Se trata muito de eleição, política eleitoral, mas se trata muito pouco de conteúdo, do plano de governo, do que se vai apresentar. Então a nossa preocupação é essa, é apresentar um grande, não só um projeto de governo, mas um projeto de Estado para o Piauí, né? Um norte para a gente sair desse marasmo e dessa situação de quase calamidade que a gente vive hoje, né? Que é real, essa calamidade é real. Tem então a agenda dos candidatos ao governo do estado do Piauí. Vamos falar agora de candidatos em nível nacional, porque Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB, que foi aquele que conseguiu já confirmar o maior tempo de televisão, está fazendo aí também a sua agenda de encontros, reuniões, debates internos, preparando-se para a fase de campanha, Dário Rocha. Joelson, é isso mesmo. Olha, o ex-governador Geraldo Alckmin, ele está aí numa agenda muito extensa, abrindo o tempo dele para muitas entrevistas. Quem quiser falar com o ex-governador Geraldo Alckmin, agora está muito fácil, ele ouve todo mundo. E agora, Joelson, está uma rivalidade entre o ex-governador Geraldo Alckmin e o senador Álvaro Dias, que é o candidato do Podemos. Antes das convenções partidárias, até se falou muito na possibilidade de aliança entre os dois, mas no decorrer do tempo isso acabou não acontecendo. Álvaro Dias chegou a ser convidado para ser vice de Geraldo Alckmin, mas o senador paranaense recusou e agora aí, passado as convenções, então mantida a candidatura do senador Álvaro Dias. E ontem, durante uma entrevista, Álvaro Dias criticou a aliança que Geraldo Alckmin fez com o Centrão. Ele chamou essa aliança de uma arca de Noé que reúne o que tem de pior na política brasileira. E enquanto isso, Geraldo Alckmin aí está batendo muito no reduto eleitoral de Álvaro Dias, que é o sul do país. Geraldo Alckmin até fez uma aliança com uma senadora gaúcha, Ana Amélia, do PP, exatamente de olho no eleitor de Álvaro Dias, porque o senador paranaense tem hoje a maior parte dos eleitores do Rio Grande do Sul. Aliás, é quem está mais bem pontuado no sul do país, e Geraldo Alckmin, então, com essa aliança aí, está disputando esse eleitorado e quer ficar na frente de Álvaro Dias. Portanto, os dois agora não falam mais a mesma língua, Joelson. Bom, Délio, e o candidato Ciro Gomes? O candidato Ciro Gomes é um fenômeno no sentido de que foi o primeiro pré-candidato colocado mais de um ano atrás e mesmo assim está sozinho, né? Está ao lado de Cátia Abreu numa espécie de chapa pura. Como é que está a agenda do pré-candidato, ou do candidato Ciro Gomes? Joelson, o Ciro Gomes está correndo atrás do prejuízo porque ele estava em determinado momento com uma crescente nas pesquisas de intenção de voto e com boas perspectivas de fechar alianças, tanto no campo de direita, de centro, como de esquerda. No final das contas, ele acabou não fechando aliança nenhuma e agora ele tenta primeiro dar musculatura à chapa dele, que é formada também pela senadora Cátia Abreu, que é do mesmo partido, portanto, uma chapa pura é o que restou a Ciro Gomes. E com a indicação de Cátia Abreu nessa composição, Ciro Gomes espera, Joelson, aí tem uma penetração maior no eleitorado feminino. Além disso, ele pretende ter uma comunicação maior com o setor do agronegócio, que é um setor onde Cátia Abreu transita muito bem. Além disso, ele espera, com a indicação de Cátia Abreu, ter uma simpatia maior no campo da esquerda, lembrando que a senadora do Tocantins, ela foi aliada de Dilma Rousseff, esteve ao lado da ex-presidente durante todo o tempo, até o fim, votou contra o impeachment e agora, então, Ciro espera que essa aliança, essa formação de chapa com Cátia Abreu possa, aí, então, pelo menos diminuir a rejeição que ultimamente ele vem tendo na esquerda. E uma curiosidade, Joelson? Cátia Abreu mantém ainda hoje a foto da ex-presidente
presidente Dilma no gabinete dela, no Senado, e ontem, durante uma entrevista, ela disse que vai manter a foto da presidente Dilma Rousseff, porque o governo dela ainda não terminou e que essa foto só vai ser trocada no ano que vem, quando Ciro Gomes ganhar as eleições. Joelson. Tá aí, então, a senadora Cátia Abreu, portanto, mantém Dilma Rousseff lá no quadro. Gabinete, né? A senadora Cátia Abreu foi ministra da ex-presidente Dilma Rousseff, ministra da Agricultura. Eu, inclusive, participei, cobri um evento, lançamento do Matopiba em Corrente, do sul do Piauí, com presença de Cátia Abreu ainda como ministra. E lá no processo de impeachment, ela era a tropa de choque do combate ao impeachment, para tentar evitar o impeachment da ex-presidente. Ela era a Carlos Marum de Dilma Rousseff? A Carlos Marum de Dilma Rousseff, ela ia para cima mesmo. Bom, mas deixa eu falar com o Fenelon, porque o Fenelon tem inclusive uma ideia, dá para nós assim, uma ideia geral, das candidaturas femininas. Nós temos muitas mulheres na disputa a vice nos estados. E o Piauí está entre os estados que mais tem candidatas, não é isso, Fenelon Rocha, para cargos majoritários? Joelson, a gente teve um crescimento substantivo da presença de candidatura feminina em cargos para vice-presidente, governador e vice-governador. No caso, vice-governadora, né? Governadora e vice-governadora. Nós tivemos uma evolução, eu tenho aqui uma pescazinha, por exemplo, para presidente, nós temos 13 candidatos e desses 13 candidatos, né, 2 são mulheres. Esse é o único número que tem um descenso em relação à eleição anterior. Na eleição passada foram 3. Então, para vice-presidente, no entanto, a gente tem 4 já confirmados e deve chegar a 5 quando Manuela Dávila for oficializada como candidata a vice-presidente na chapa encabeçada pelo nome do PT. Para você ter uma ideia, na eleição passada eram 3 e em 2010 só 2 candidatas à vice-presidência da República. Para o governo dos estados, num conjunto de 167 candidaturas, a gente tem 30 mulheres candidatas. E veja bem, o Piauí tem 10% de todas as candidatas a vice ou a governadora, ao comando de governos estaduais, 10% são do Piauí. No Nordeste, só 2 estados, nós temos 8 estados no país inteiro que não têm mulheres candidatas ao governo do estado, né? No Nordeste, 2, Ceará e Alagoas. No caso da região norte, são 4 estados, para você ter uma ideia. E no caso da disputa por vice-governador ou vice-governadora, né, dos 167, nada menos que 67 são mulheres, quase 40%. Exatos, 37,6% de mulheres. Vamos lembrar que em 2014 era o 27% e em 2010 só 19%. Então, a gente teve um salto razoável. Importante destacar, Joelson, a política de cotas como um elemento importante para aumentar essas candidaturas femininas e também, este ano, o financiamento que destina um recurso, pelo menos 30%, para as candidaturas femininas, Joelson. Tá certo, Fenelon Rocha. Délio Rocha, de Brasília. Olha, Joelson, o número de candidatos ao governo do Piauí, né, coloca o estado entre os 4 maiores aí do país. O Piauí só fica atrás com 10 pretendentes aí ao Palácio do Karnak. O Piauí só fica atrás de São Paulo, com 12 candidatos, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, com 11 candidatos cada um. E a maior concentração de candidaturas está no campo da esquerda. O PSOL é o partido que tem mais candidatos, são 25. Depois, aí complementando o pódio, outros 2 partidos de esquerda, o PSTU com 17 candidatos e o PT com 15. Aí na sequência vem o MDB e o MDB do presidente Michel Temer e o PSL do deputado Jair Bolsonaro, os 2 com 13 candidatos. Em seguida vem o PSDB de Geraldo Alckmin com 12 candidatos e na sequência aí vem Marina Silva, o partido de Marina Silva, com 11 candidatos. Agora, uma curiosidade, Joelson, o PP, do senador
governador Ciro Nogueira, que tem a segunda maior bancada no Congresso Nacional, só tem 2 candidatos aos governos estaduais. Isso mostra a estratégia do PP, que é fortalecer a sua bancada aqui no Congresso Nacional. Joelson. Tá certo, muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Queria agradecer também a Fenelon Rocha. Muito obrigado aos dois pela participação hoje conosco no Jornal do Piauí, no nosso quadro Eleições 2018.